que você faria se um dia você acordasse transformado em um inseto? Oi pessoal, eu sou a Larissa, estudante de letras e professora de inglês, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre A Metamorfose de Franz Kafka. Esse livro, A Metamorfose, ele vai contar um pouquinho sobre a história do Gregor Samsa, que ele é um caixeiro viajante e de repente, um certo dia, ele acorda transformado em um inseto. Mas ele não acorda transformado em qualquer tipo de inseto, ele acorda transformado em um inseto monstruoso. Por que o autor coloca pra gente um inseto monstruoso e não uma barata, um louva-a-Deus, um sei lá o que, especificar qual que é o tipo de inseto? Porque o autor quer que nós pensemos qual que é o inseto mais monstruoso na nossa opinião e imagine no lugar do Gregor Samsa. São as primeiras linhas que contam da transformação do Gregor. O autor ele não está se importando o como isso aconteceu, por que isso aconteceu. Ele só fala para o leitor aceitar assim, ó, a história começa assim, ele se transformou em um inseto monstruoso, agora engole e continua para ver o que, é que vai acontecer. Então a gente pode dizer que o livro ele começa pelo clímax da história. E por causa dessa transformação, a vida da família vira de cabeça para baixo. Tudo que estava acontecendo naquele momento para. Até porque o Gregor ele era o único da casa que trabalhava para sustentar a família. Então a família dependia muito da renda do Gregor como caixeiro viajante. E depois que ele se transformou em inseto, essa renda não seria mais possível e a família teria que se virar de alguma forma para continuar o seu sustento e ainda cuidar do Gregor em forma de inseto. Com esse início do livro, a gente pensa que é uma história fantástica, de fantasia, magia, mas a magia, a fantasia está só no início do livro, nessa transformação. O resto, o autor faz uma descrição muito fria e realista do que está acontecendo com o Gregor e ao redor dele. Então, você está esperando algum livro de fantasia, alguma coisa com magia, meio contos de fadas, já pode esquecer, porque a única coisa que envolveria magia, entre aspas, porque o autor não disse a magia, mas simplesmente acontece, é a transformação do Gregor em um inseto. Essa novela aqui ela é dividida em 3 capítulos e parece que a cada capítulo que vai passando, o Gregor vai se transformando mais ainda em um inseto. Então, no primeiro capítulo a gente tem um lado mais humano do Gregor, onde ele ainda tem consciência do que está fazendo. E no terceiro capítulo a gente tem quase que um total inseto, mas ainda com um pouquinho da essência humana. Enquanto a gente lê esse livro, a gente pode ficar se perguntando como e por que o Gregor se transformou em um inseto e não em qualquer outra coisa, sei lá, um elefante, um gato, um canguru ou em outra pessoa, não sei. O como o Gregor se transformou, o autor ele não conta pra gente. O Franz Kafka faz questão de não contar pra gente o como o Gregor se transformou. O Franz Kafka não conta pra gente, até porque não tem importância para ele e para a novela de nós leitores sabermos o como o Gregor se transforma, mas simplesmente aceitar que ele se transforma em um inseto. Essa situação de ser controlado por um poder maior que a gente não consegue explicar é chamada de situação kafkiana, que Kafka usa em mais de uma novela dele, em várias situações diferentes. E é uma situação que você simplesmente tem que aceitar que aconteceu, já que ocorreu por um poder maior que não se pode explicar o como ocorreu, porque mas simplesmente ocorreu e você tem que conviver com aquela situação durante toda a história. O como Gregor se transformou em inseto, o autor não explica pra gente, mas o porquê eu diria que é deduzível daqui da nossa novela. Gregor, o Gregor Samsa, ele é um personagem que ele é muito massacrado, tanto pela família quanto do trabalho. Ele é massacrado pela própria realidade dele, né? Ele é esmagado por tudo que tem ao redor dele. Então a gente poderia dizer que o Gregor, ele não só era um inseto, se a gente for levar para o sentido literal, mas ele se sentia um inseto.
Então, Gregor é a representação dessas pessoas que são esmagadas pela sociedade e que se sentem como insetos. Essas pessoas, elas se sentem como verdadeiros insetos perante tudo que elas fazem em casa, no trabalho, elas são 100% esmagadas durante a sua rotina. Então, é por isso que o Gregor, ele vira um inseto, porque ele não é só um inseto literalmente, como o Kafka faz a gente acreditar, mas ele também é um inseto metaforicamente, pelo fato dele ser esmagado por tudo que está ao redor dele. A gente pode concluir esse esmagamento por situações bem simples que acontecem no livro. Primeiramente, a família dele, já que a família dele em si não sentia nenhum afeto por ele durante a novela. Você percebe que o Gregor não é nada mais do que uma pessoa que traz dinheiro para casa, e nem a mãe, nem o pai. Um pouco a irmã no início do livro, mas depois esse afeto já é abandonado. Ninguém tem afeto pelo Gregor, ninguém gosta do Gregor. O Gregor só é usado como uma ferramenta de conseguir dinheiro. A família, pelo fato de necessitar que o Gregor trabalhe para poder sustentar a casa, indiretamente faz com que ele se transforme no caixeiro viajante só pelo sustento. O Gregor, ele não queria se tornar um caixeiro viajante, ele queria fazer qualquer outra coisa, mas ele queria sustentar a família, e essa foi a única opção que ele teve para sustentar a família. Então, indiretamente, forçado pela família, ele é obrigado a trabalhar como caixeiro viajante, porque ele é a única fonte de renda da casa. E além do Gregor ele ser esmagado pela família, ele também era esmagado pelo trabalho, como hoje em dia muitas pessoas são, né? Até porque o Gregor, ele era um caixeiro viajante exemplar. Ele nunca se atrasava, ele nunca faltava, ele sempre cumpria as metas. Ele sempre fazia tudo certo. O único dia que ele perdeu o trem porque estava transformado em um inseto, o próprio gerente do trabalho dele vai na casa dele tirar satisfação do porquê ele está atrasado. Se você for parar para analisar, ele nem tinha faltado no trabalho, ele só tinha chegado atrasado. Na verdade, ele não tinha nem chego, né? Eu diria que é um belo de um esmagamento que o Gregor sofria aqui, né? Uma bela de uma pressão que ele sofria da parte da família para sustentar a família e da parte do emprego para continuar com o emprego para poder sustentar a família, né? Então, as duas relações estão bem ligadas, porque ele não podia largar o emprego por causa da família. E a família fazia questão dele não largar o emprego por vontade própria, né? Por amor próprio, porque eles não iam se mexer para fazer alguma coisa. Então, o Kafka, ele mostra aqui pra gente um mundo desumanizado, onde as pessoas se importam só com o próprio umbigo e não se importam com as outras. Bem parecido com o mundo de hoje, né? Que hoje ninguém mais ajuda ninguém a levar as compras para casa, ajuda alguém a atravessar a rua. É um mundo bem desumanizado, onde as pessoas só pensam no próprio umbigo e elas não estão nem aí para o que ocorre. Até que a família, o gerente, ninguém estava nem aí quando o Gregor se transformou em um inseto. Ao contrário, ele ficou, eu acho que o livro inteiro, salve algumas partes, trancado no quarto dele, sendo que ninguém se importava com ele. A única pessoa que tinha um pingo de decência, mas só no início do livro, foi a irmã, que ainda limpava o quarto dele, trazia de comer, ainda se importava um pouco com a sobrevivência do Gregor, mas não com a humanidade dele, mas sim só com a sobrevivência do irmão. Eu diria que é para não ter na consciência que maltratou alguém da família. Eu acho que é mais um problema de consciência do que propriamente um problema humanitário. Então esse Gregor Samsa aqui da história, ele sofreu uma completa desumanização, porque ninguém via ele como um humano, via ele mais como uma máquina para trabalhar, para dar lucro para a firma e para dar lucro para casa, para sustentar a mãe, o pai e a irmã. A gente também pode dizer que tem um pouquinho de Kafka dentro desse livro, porque o Kafka, ele sofreu um esmagamento por parte do pai, já que o Kafka, ele sempre quis ser escritor e o pai dele sempre falou que isso não era profissão, como se isso não trouxesse arroz e feijão pro prato, né? Tem algumas pessoas que ainda têm uma mentalidade assim, falam, eu quero ser tal coisa. Não, mas você não tem jeito para isso, não vai dar certo, isso não dá dinheiro, e você não vai ser isso e vai fazer, sei lá, engenharia, sendo que você nem gosta de matemática. Então, já que o pai do próprio Kafka não deixou ele ser escritor, ele escrevia escondido enquanto estudava direito. Ele exerceu a profissão por um bom tempo, mas ele não gostava do que fazia.
Então Kafka ele continuava escrevendo, ele nunca parou de escrever, só que ele não publicava as obras dele, ele deixava ali escondidinho num baú como se fosse um diário para ninguém ler. Tudo ficou muito bem guardado até nos últimos dias do Kafka, onde ele pediu para o seu amigo, o Max Brod, para que ele queimasse tudo, porque ele não queria que ninguém visse as obras dele, nada que ele tinha escrito. O Kafka não queria que ninguém lesse, então ele pediu para o amigo dele, o Max Brod, para que queimasse tudo. Quando o Kafka veio a falecer, o Max Brod falou: tá doido? Um monte de coisa boa escrita e que vou queimar, vou perder tudo? Não, ele caçou todos os escritos do Kafka, até as cartas que o Kafka mandava para as paqueras dele, para as namoradas. O Max Brod foi atrás da maioria dos manuscritos do Kafka e publicou tudo depois de sua morte. Até que ele é um dos maiores escritores que existem, né? Ele é eu diria, eu não tenho certeza, mas eu diria que ele é o único escritor que tem uma técnica de escrita com o nome que é aquela situação kafkiana. Imagina, o pai dele não deixava ele ser escritor e ele virou esse sucesso que é hoje. Todo mundo tem que ler Kafka uma vez na vida, mesmo que seja para ficar intrigado. E esse daqui, A Metamorfose, ele nem é tão longo, é uma novela de 3 capítulos, deve ter o que essa minha edição? Deixa eu ver, umas 100 páginas, nem isso. Essa minha edição aqui tem 85 páginas da novela, fora alguns comentários que tem no livro. Né? É uma tradução do Modesto Carone, que é um tradutor especialista em Kafka, né? Com essa explicação de um inseto monstruoso, é exatamente o que Kafka queria dizer quando escreveu a novela. Um inseto horrível, horripilante, que isso vai da imaginação de cada um, e que se sentia totalmente esmagado e ameaçado pela sociedade que a gente vive hoje, né? Quem nunca se sentiu pelo menos um pouquinho esmagado pela sociedade, pela casa, pela família, pelo trabalho, pela escola, se sentiu pelo menos um pouquinho esmagado, um pouquinho contido, gostaria de fazer uma coisa, mas foi contido por causa dos outros, mesmo você sabendo que era a coisa mais ideal para você fazer. Eu não vou mentir, essa novela não é muito aquela coisinha água com açúcar, ela é bem pesada. A primeira vez que eu li essa obra, eu odiei, eu não gostei porque eu não entendi o que ela queria dizer. Né? Ela é bem densa, se você fosse tudo ao pé da letra, provavelmente você não vai gostar. Eu diria que é para pessoas que têm um pouco de estômago forte, porque tem muita coisa aqui pesada que se você for interpretar, você fica se sentindo meio mal. Não é um livro que você termina de ler todo feliz e emocionado, não. Você vai se sentir mal pelo menos em algum pedaço do livro e você vai se identificar com pelo menos um pedacinho, nem que seja pequenininho do livro. Bom, foi isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aqui embaixo nos comentários qual foi a reação de vocês durante e depois da leitura do livro, o que vocês acharam do livro, o que vocês sentiram durante o livro. Não esqueça de dar um joinha e se inscrever no canal e a gente se vê semana que vem com mais um livro. Tchau!